firme de modo legal, em nome de Deus e do povo do município, declarar aberta a reunião. Convido os colegas vereadores e assistência para rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A despesa da isolar, para que concorda, só para lá para estender. Concorda? Todos? Solicito a assessoria da mesa que tenha os colegas vereadores. Posições que vão para a apresentação. Projeto de resolução 17/2014 aprova integralmente as contas do exercício financeiro de 2003 no município de Minas Novas da Providência. Veto a emenda aditiva 01/2014 do artigo 154 da Lei 4/2000/75, institui o Código da Costura do município de Minas Novas da Providência. Projeto de Lei 43/2014 da denominação à rua da extensão do bairro dos Mortos na Itaúsa Providência. Projeto de Lei 44/2014 da denominação à rua da extensão do bairro dos Mortos na Itaúsa Providência. Projeto de Lei 45/2014 autoriza a abertura de crédito suplementar ao GM no valor de R$ 4.703.000 Itaúsa Providência. Projeto de Lei 46/2014 institui contribuição para os custeio de serviço de iluminação pública, CIP, Itaúsa Providência. São só isso, senhor presidente. Proposições que vão para votação, discussão e votação. Projeto de Lei 33/2014 dispõe sobre o plano anual PPA do município de Minas Novas para o quadriênio de 2014 a 2017 da Providência. Projeto de discussão. Projeto em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei 34/2014 estima a receita fixa da despesa para o município de Minas Novas para o exercício 2015 e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei número 41/2014 dispõe sobre denominação à rua na comunidade de Grande Santos da Providência. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de Lei número 42/2014 altera o dispositivo da Lei 1953/2014 que concede a subvenção à Fundação Minas Novas da Providência. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Então, agradecer aqui a presença da secretária Lina, a presença da secretária Karina, secretário Aerto, visita, o Daniel, né, Daniel, sempre representando nós, e demais aqui presentes, funcionários dessa casa, e também, no momento, também convido a secretária Lina a fazer parte da mesa, onde nós começaremos. Vamos fazer uma palavra, vamos passar direto para eu gostaria de pedir a compreensão dos vereadores que faça as suas indagações dentro da proposição do requerimento e dentro também do que
está na pasta da secretária. Gostaria, vereador Zandeira, a pergunta, presidente, que eu gostaria de perguntar à secretária é que na escola Emília da Silva foi feita uma reforma lá, e a reforma por fora ficou até bonita a escola, mas por dentro tem uma caixa de amianto que já não é permitido mais estar usando essa caixa de amianto dentro da cozinha, e a moça que está cuidando da merenda está lavando as vasilhas e está com balde aparando a água embaixo. Acho que isso é uma coisa que não poderia acontecer. Talvez a senhora não tenha ciência disso. E merenda, lá não tinha merenda nenhuma nesse dia que eu estive lá. Inclusive, eles estavam merendando, era salgado, que é proibido por lei. Eles estavam merendando com salgadinho. Então, me responder sobre essa. Então, outra escola que eu vou perguntar também. A escola do Céu, de cima, já tem mais ou menos 15 dias que o carro não está pegando, por falta de estrada, e os pais dos alunos me falaram que não está tendo merenda para os alunos, que algumas vezes que os professores estão pedindo os alunos que leva água, já pediu água, pediu óleo. Aí eu precisei me reclamar, e se eu estava sabendo disso, eu falei assim, não, vou passar a saber da secretária e do prefeito por que está acontecendo isso. Eu disse que vamos responder sobre isso. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, buscar esclarecimentos, trazer no plenário nós, enquanto secretários, para estar prestando alguns esclarecimentos. Parabéns a todos. Porém, eu gostaria de ressaltar o seguinte: nem todas as questões aqui questionadas são de minha competência. Ok? Então vamos à primeira pergunta. Você falou da escola Emília da Silva, né? Lá em Ticuna. Essas escolas, quando eu assumi, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de visitar todas as escolas do município e constatar o descaso que as administrações anteriores tinham com a educação. Escolas que foram construídas na administração de Dr. Geraldo e que jamais havia passado por uma pequena ou grande reforma, nenhuma. Em relação ao aspecto, a gente tenta melhorar em todos os sentidos, deixar o ambiente agradável e confortável para o aluno. Se a caixa d'água ainda é de amianto, eu acredito que foi por descuido às vezes, porque foi feito um levantamento das necessidades mais urgentes. E talvez, para que possamos atender, para que pudéssemos atender um número maior de escola, a gente não foi trocando de imediato a caixa d'água. Ela está com tampa, ela está acima do telhado. Eu conheço o local onde está instalada. E as pias de cozinha, isso acontece de estragar até em nossas casas, né? Que a gente está usando com todo zelo, com todo cuidado. De repente, consertou sim, porque eu fui lá e verifiquei. Mas ela pode ter estragado. E quando estraga, nós temos os coordenadores, e eles têm nos passado
as situações e a gente tem feito os reparos necessários. Em relação à merenda escolar, eu acredito que se faltou merenda, foi devido, o município é muito grande e a gente faz a escala. De repente quebra o carro, de repente chove, de repente as estradas não dão condição. Porque a merenda escolar de 2013 para cá, ela melhorou em quantidade e qualidade. Isso de falar que o aluno está levando merenda de casa ou algum outro, alguma coisa para complementar a merenda, eu duvido que esteja de fato acontecendo. Senhora secretária, a respeito da caixa de ambiente, a caixa não está em cima do telhado, está embaixo, acima do fogão, por baixo do telhado. E não está por cima do telhado, a senhora disse, está embaixo do telhado e havia, tinha vários meses que estava acontecendo isso. E sobre a merenda da escola de Cedro, inclusive tem aqui do Cedro duas pessoas na plateia, aí, que é o seu Antônio, João Antônio, Dona Litinha. Então, se os pais, se não está acontecendo, então eles estão mentindo, porque falaram comigo hoje que está acontecendo isso. E aconteceu. Meus filhos também, 2 vezes. Eles estudam lá e também. Então eles estão mentindo. Acontece que eu estive na região de Ribeirão ontem e olhei as escolas todas têm merenda. Todas. Eu gostaria que a reunião, pelo requerimento, só o vereador e a secretária. Os demais não manifestassem, por favor. Mas, ele esteve aqui na quinta-feira e reclamou isso para mim. Eu falei que ia acontecer, eu ia fazer essa pergunta para você ir me escutar. Eu pedi para nem manifestar, não, mas aí ele está escutando. Inclusive, não foi, eu acredito que não é mentira, que senão ele não tinha vindo aqui na quinta-feira para falar comigo. Como eu falei com você, tem um cronograma de entregas, né? O município é muito grande, às vezes você entrega para 1 mês e meio, 2, e quando você vai até renovar, ali já pode estar faltando um item ou outro, tá? Mas eu gostaria de ressaltar, e até mesmo deixar registrado aqui, que a Escola do Cedro, como também a de Emília da Silva, estava jogada às traças. E nossa administração, com recurso próprio, utilizando a mão de obra da prefeitura, para a gente não onerar o município, nós conseguimos neste ano a reforma e ampliação de mais de 8, 10 escolas. 10. Tá? Estavam abandonadas. E se seu filho leva, às vezes é porque o professor quis naquele dia fazer algum trabalho com ele. Basta saber direitinho. Mas eu estive lá ontem e tem merenda na escola. Vereador. Senhora secretária, a respeito da administração passada, nós não estamos questionando isso, se todas as administrações têm sua falha. Mas já está com 1 ano, está quase 2 anos, será que não seria já ter o tempo suficiente para essas escolas grandes? Inclusive, na sexta-feira, na quinta-feira, nós estivemos na quarta-feira, nós estivemos na escola de Araújo, estava falando que as escolas estavam abandonadas, mas então continua sendo abandonada uma escola de Araújo, que os alunos estão usando uma privada, que não existe isso, não está nenhum mais. Já está com quase 2 anos, tem a foto aqui da frente em banco. Mas é uma privada, sabe que ela não poderia ter dado uma prioridade nessa escola, pelo menos na privada, fazer um banheiro adequado para os alunos, que
se levar conhecimento da população, o pessoal está indignado com a situação dessa. Eu não fui só eu, foi Realmente a indignação é grande. Concordo com você. Você foi secretário de obras e não fez. Nós não estamos questionando É isso? para o ano passado. Então, eu acredito que quem teve uma administração por 12 anos e não fez, em 2 anos nós já fizemos muito. Fez muito, mas essa aqui, por exemplo, era prioridade. Essa aqui era prioridade. Você poderia ter marcado a outra escola que pelo menos tinha um banheiro e arrumar essa aqui, que é uma privada. É uma pouca vergonha para um município não ter condições de fazer uma privada. Concordo, senhor. Pouca vergonha mesmo. O município de Minas Novas tem sofrido com as administrações que não têm compromisso. Tá? E outra coisa que eu gostaria de falar com o senhor, seu Zé. Nós temos um planejamento. E num ano ou 2, que nós ainda não completamos, nós fizemos muito mais do que vocês fizeram. Eu acredito que Muito obrigado. fez igual o que está acontecendo aí. O município está praticamente abandonado. Vereador Gustavo. Bom dia a todos. Lina, eu queria deixar aqui bem claro o carinho e a admiração que eu tenho por você já sabe disso, mas tem algumas questões que a gente acaba com a oportunidade da gente estar conversando agora. Aconteceu algumas coisas, talvez, não sei se seja ficção, o que for. A primeira coisa que eu queria saber da senhora é o seguinte: algumas professoras, inclusive aconteceu com minha mãe, ela tinha um outro carro, isso. Aí ela foi, logo após a política, acabou a política, na semana que acabou a política, ela foi dispensada desse carro. Pelo tanto que eu conheço a senhora, pelo esse fato, talvez por eu ver do outro lado, eu penso que pode ser por isso. Foi acabando, dispensou ela, não só ela, como outras pessoas, inclusive as outras pessoas, todas que foram, assim, até então que eu sei, foi que trabalhou para outros deputados, como o seu deputado da administração. Outra coisa, também, uma pergunta que eu queria saber da senhora é o seguinte: tem um plano, o plano de carro, que diz que escolas, para ter diretora, tem que ter acima de 100 alunos. E tem algumas escolas, tem algumas que tem menos de 100 e tem diretora. Eu só responder essa pergunta. Ok. Gustavo, vereador Gustavo, tenho o mesmo apreço pela sua pessoa, como também pela sua mãe, que foi como irmã para mim desde a infância e adolescência. Crescemos juntas, estudamos juntas e acredito que jamais eu, Lina, e até mesmo a pessoa secretária, Lina, faria algo para prejudicar alguém. O que aconteceu foi que, desde o mês de setembro, o financeiro vem nos alertando quanto ao índice da folha. Todos os nossos coordenadores, motoristas, pessoas que estavam por hora extra, não somente na educação, mas em outras secretarias, fomos obrigados a cortar para diminuir o índice da folha. Então houve também algumas dispensas, Gustavo. E ainda haverá outras. Eu só não dispensei ainda porque estamos no período de provas, avaliações, e um professor trabalha um conteúdo, ele mesmo tem que avaliar. Isso pensando em não prejudicar o pedagógico. Mas ainda haverá outras dispensas. E para ver essas dispensas, não olhei nem A nem B. Primeiro critério foi cortar horas extras e dobras. Expliquei isso para sua mãe e estou passando aqui essa explicação para todo o público. Pode observar nas folhas, até os nossos coordenadores, que além do cargo deles, recebem umas horas para compensar, porque eles respondem por 6 ou mais escolas,
eles perderam a gratificação que vinha ter, pelo menos para cobrir o transporte deles. Não tiveram mais. E quanto a... Isso, que é um plano de cargos e salários que, na realidade, ele não é aplicável. É um plano que eu acho que assim, precisa ser revisto, ele precisa, quer dizer, o município precisa de um novo plano de cargos e salários, não somente na educação, ele precisa nas outras secretarias para que possa atender todo o município. E quanto à questão da direção, o único caso que você está mencionando aí é a escola do Buriti. Por que ela contou com a direção ao invés de só de coordenação? É uma escola de 6º ao 9º, de 1º ao 5º, 6º ao 9º, e tem agregado a essa escola mais 6 escolas, que somando ultrapassa esse número de 100 alunos. O fato de eu deixar a direção lá é por causa do 6º ao 5º, que precisa de ter um olhar diferente. Respondido? Cadê o Ronaldo? Bom dia, presidente, diretora, secretária Lina, mais colegas, mais presentes, bom dia. Bom, Lena, já falamos sobre transporte escolar algumas vezes e, em partes, tivemos um problema resolvido. Eu queria saber sobre a questão da educação em relação ao transporte. Até um limite mínimo pode ser carregado um aluno. Se a gente tem um prazo máximo para resolver o problema do transporte desses alunos, no caso da prestação, nós temos um problema que já foi derivado há algum tempo, já comentei com vocês desde o ano passado. Eu tenho hoje já em torno de 15 alunos no mínimo, eles fazem todo o trajeto da escola de pé, está em torno de ida e volta uns 6 quilômetros. E assim, a gente já tentou de várias maneiras, eu já estive comentando com outros colegas vereadores, com pessoas da prefeitura, até sugeri o seguinte: talvez o problema fosse comigo, que tinha diretora para me ajudar, entendeu? Só que até então o problema em si não foi resolvido, que é a questão do transporte. Eu queria que o Wallace conheça aí no final, o Geraldo também conhece. Os alunos fazem todo dia esse trajeto, os pais eles reclamam todo dia a mesma coisa. Com sol, com chuva, eles fazem sempre de pé. Eles pedem transporte escolar. Tem como a gente tentar resolver isso? Talvez esse próximo ano agora? Vereador Ronaldo, bom dia. A questão do transporte escolar. O município de Minas Novas, em 2013, tinha um número de linhas menor do que hoje. Nós ampliamos o transporte escolar, primeiro para 45 linhas. Devido a grande número de reclamações, a gente vendo a situação, aumentamos mais 6 linhas e aditivamos mais 8. Não, aumentamos mais 9 linhas e aditivamos mais 8. Este ano. Mas mesmo assim, a gente viu que ainda não tem condição de atender todo o município como se deve. O caso aqui, quando a gente licitou em 2013, a gente pegou as linhas já criadas, tá? E fizemos, porque não dava tempo, a de convir comigo, que não daria tempo da gente emitir tudo e fazer todo o processo para iniciar as aulas sem prejuízo para os alunos. Então a gente pegou as linhas que tinha e a gente licitou. Acontece que a gente observou exageros de quilometragens em várias linhas e a gente, no ano de 2013, fizemos medições de todas as linhas que estavam já sendo percorridas, né, os trajetos percorridos em 2012. Medimos novamente e fizemos um aditivo a esse contrato que
diminuiu muito. O que se gastou com transporte escolar em 2013 foi a menor do que 2012, aumentando as linhas. Entendeu? Porque nós diminuímos quilometragem em linhas que tinham quilometragem absurda. Respondendo sua pergunta, você disse qual é o limite mínimo para uma criança andar. Isso é subjetivo. Por quê? Depende da idade da criança. Se é uma criança de 4, 5 anos, 1 quilômetro é o suficiente. Isso eu estou te passando que a própria promotora, ela orienta, tá? Se é uma criança de 9, 10 anos, ela pode andar até 2 quilômetros para pegar o carro. Porque muitas vezes as nossas estradas acidentadas, ela não permite, né, que o carro faça o trajeto até a porta da criança. Então, um adolescente, ele pode andar 3 quilômetros para pegar o carro na ida e 3 para voltar, até 3,5. Isso é subjetivo por isso, você entendeu? Agora, a questão de lei, não existe uma lei que determina que o carro tem que estar na porta de casa, não. A gente tem que oferecer o transporte, porém o município determina os pontos, porque não tem como você há de convir comigo de atender cada um na porta de casa. Tá? Mais alguma coisa? Só isso, por isso que anteriormente eu pedi para a diretora de convocar a gente fazer uma reunião para estar expondo essa situação para os pais, porque eles automaticamente cobram de mim, essa cobrança já foi feita várias vezes na secretaria também, entendeu? Assim, até então não tem meio, assim, tem gente que fala, não, mãe, talvez é porque você é oposição, você acabar reclamando muito, eu falei, pô, tem vereadores que podem resolver, então se eu não puder, eu vou buscar outros meios, esses vereadores, e outros pais sugerem o seguinte, então, no último caso a gente vai para o Ministério Público, só que eu acho que tem outros meios, entendeu? Até essa briga eu acho que a gente tem que conversar e tentar resolver, de uma forma mais pacífica possível, né? Concordo com você. Tira essa coisa de oposição, porque eu trabalho com pessoas na situação de atender o melhor possível. Tá? Obrigado, Luaz. Bom dia, secretária Lívia, decisor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores. Gostaria de agradecer a presença sua e da secretária Karine, o secretário Aéreo, o funcionário da prefeitura, o Francisco, e os demais companheiros que estão presentes. O presidente, gostaria de pedir ao senhor para me falar após aos seus colegas, possível? Bem ruim. Vamos lá, vamos ver. Oi? Não posso falar a voz, não. Os outros? Sequência? Mas você pode voltar com ela. Aqui, então. Ô, secretária Lina, eu vou te agradecer pelo trabalho que você feito. Tem falhas, assim, como em todas essas administrações já teve, mas eu vejo que o seu trabalho está sendo tão ruim como os outros também não. Você melhorou muito. Pelo que eu tenho aqui em mãos, são 8 escolas. Você já conseguiu a reforma e a criação. E a garotinha Nelson Marcos, se Deus quiser, em janeiro, você passou, está começando. Então, caros amigos vereadores, a gente sim que olhar os defeitos, os erros,
porcaria há uns tempos atrás. Então, o trabalho nosso tem que ser feito. Mas eu aqui só escuta crítica, mais críticas. Dá parabéns, olhar o que foi feito, isso é muito pouco. Pouca gente faz isso. É muito difícil. Da hora que você criticar é mais fácil do que dar os parabéns. Eu estou vendo que o trabalho seu, estou acompanhando de perto. Sim, não vou falar com você que está 100% não, mas está 85%. Tem coisas aí que tem muitos anos que vem da época do Geraldo, escolas que foi construída na época do Geraldo, que foi dito. Ninguém nunca olhou, ninguém nunca falou, nunca contestou. Agora, tudo é caminho seguido por você. Não é fácil. Sei que você já pensou, já pediu várias vezes para sair. Eu sou prova disso. Eu falei, não, menina, é com Deus, se precisar de mim, eu estou podendo te ajudar. Então, assim, não é fácil. Agora, Deus sim, chegar a menina na geladeira da fazenda, eu poder pôr ela para lá. A Rosalisa, que estava mesmo na época, distante, era arroz de saco com bicho. Entendeu? A Rosalisa é uma das melhores. Repolho, nossa, quantas vezes eu busquei esterco, tentar ajudá-las na horta, na creche. Então, assim, as coisas estão melhorando. Você já mostrou que é capaz, já conseguiu reformas da escola do Cantinho, certo? Pedra Preta, Emparedado, Emília da Silva, Cachoeira da Lagoa, Capirãozinho, Rubi, e conseguiu uma verba agora para construção da escola em Cabeceiras. É pouco, gente. Tem um ano e pouco? Quase 2 anos? Foi dito isso aqui. Será que vai ser dito por outras pessoas? Por outros vereadores? Agora não é fácil. Agora ver o trabalho é difícil. Dar os parabéns é difícil. Para reclamar, vou falar com você. Eu estou, cada dia que passa, eu estou vendo que o município está caminhando para o outro lado. Eu tentei pensar na política para melhorar, para unir, para juntar ao bem do povo. Não criticar, só criticar. Se o Rogério tivesse ganhado, o cara ia estar ligado a ele, a administração para ajudar. Se o Felipe igualmente. O prefeito estou junto, com os secretários e com o povo, para procurar a melhoria. Não só criticar. Muito obrigado, meus parabéns, pela sua coragem, pela sua dedicação. Eu sei, você tem uma deita de sua cama todo dia pensando no que vai fazer amanhã. Eu te conheço. Meus parabéns, muito obrigado. Obrigada, Wallace. E quando você diz que está 85%, eu considero que esteja um pouquinho até menos. E com relação a ser 100%, Deus me livre de ser 100%. Porque a pessoa que é 100% acarreta sobre o ombro dela uma responsabilidade bem maior. Né? Mas pela situação, né, que a gente sabe, as verbas curtas, o recurso dos municípios cada vez menor, repassados, né, cada vez a menor, a gente tem tentado fazer sim, Wallace. Porém, como você disse, achar o que criticar é muito mais fácil. Enxergar o que está sendo feito, realmente, são poucos que o fazem. E eu agradeço você em falar isso aí, das escolas que já foram reformadas, das escolas que já foram ampliadas. Cantinho, quando nós recebemos, a escola funcionava numa casa velha cedida pela coordenadora. Quando eu estive na casa, eu fiquei com dó, porque os alunos de uma turma se desdobravam em 2 salas fechadas. Aqui fica terceiro ano, aqui terceiro ano, 2 portas. Então, assim, não era nem uma sala, eram quartos onde dispunha-se os alunos. E nós, graças a Deus, já inauguramos lá a reforma e ampliação, dando à escola
um local onde pôde acomodar os computadores que a escola tem, a biblioteca e as salas de aula. A gente ampliou mais uma salinha também onde é a diretoria e muramos a escola, deixamos ela toda fechada, colocamos contrapiso na parte interna da escola. O Tony teve lá no dia da inauguração, né, Tony? E ficou uma escola digna, como todas deveriam ser. Ontem eu fui em Fortuna levar uma geladeira, porque quando chega a merenda do agricultor familiar ou a carne, a servente tem que levar para casa. Realmente tem muita coisa a ser feita, mas a gente está indo, a gente está fazendo. Estamos atendendo para dar ao que os nossos alunos merecem: respeito, dignidade e aprendizagem com qualidade. Vereador Toninho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui. Em nome do presidente, quero cumprimentar meus colegas vereador e vereadora, tanto ao pessoal que funciona da casa, o pessoal da plateia, Karine, a Lina, agradecer a Lina por ter vindo aqui, né, Lina? Difícil igual o Fernando falou, eles chamam aqui, o pessoal não vem, mas ela veio, a Karine já veio. Igual eu falo, criticar é fácil demais. Como é que quem chega aqui agradecendo a escola que foi feita, foi reformada, igual esse cantinho na escola que eu tive lá? A escola ficou nova, não vi coisa lá. Aqui ninguém veio falar que tinha que ir lá para a escola. Mas sempre chegou a pessoa batendo, isso é muito feio até às vezes, mas é assim mesmo. Agora tem muita coisa para ser melhorada ainda, mas se Deus quiser, o tempo vai melhorar, né? É só isso, não tem nada. Pega para só isso, Deus me livrar. Obrigada, Antônio. Vereador Américo. Vereador Américo, por favor. Bom dia a todos. Só tenho que agradecer a presença de todos, o secretário presente. Só isso, presidente. Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus por mais esse momento, agradeço a presença de todos aqui e quero falar com todos vocês que acompanham as reuniões aqui nessa casa e acompanhando dessa forma que cada um pode estar saindo daqui e falando o que realmente está acontecendo aqui, podendo também dar suas opiniões, não é mesmo? E que todas as reuniões pudessem ser uma casa cheia. Então, eu deixo aqui o meu convite para que vocês voltem mais vezes. E quero falar, presidente, que quando faz o requerimento aqui, secretária Lina, quando alguém faz, cabe os vereadores votar aprovando ou não, porque a presença de um secretário aqui é de acordo com a aprovação. Se tem aprovação, está aí a secretária, teve a outra secretária, Karine, terá outros secretários, dependendo da aprovação. Coube eu, como vereadora, aprovar o requerimento, porque se os vereadores, alguns vereadores, né, se eles fizeram o requerimento, caberia eu votar ou não, mas como eles pedem esclarecimento, eu concordo sim. E vem aqui a secretária Lina e outros secretários prestar os esclarecimentos que o outro pensar. Quanto à minha fala aqui, sempre que eu tenho para falar, estando ou não secretário presente, tanto aqui quanto aqui, eu falo, né, o que está acontecendo. Eu falo também que eu
vou procurar as providências para serem tomadas. Então, esse caminho eu sempre tomei e vou continuar tomando, é claro. Mas, em primeiro lugar, abaixo de Deus, respeitando as pessoas. Então, se ocorrer um dia, Lina, se eu achar que eu convenho fazer um requerimento para você e para outros secretários, eu vou contar também com o apoio dos demais vereadores para que aprovem e tenha aí a presença dos secretários para poder estar colocando, respondendo as questões que fizerem necessário. Bom dia e muito obrigada a todos por ter vindo. Obrigada, Silvânia. Bom dia a todos, cumprimento a todos aqui presentes. Eu só agradecer a sua presença, Lina, de todos os secretários aqui presentes. E também, Lina, de elogiar, como todo mundo aqui elogiou a Karina, a Baeca. Então, assim, na verdade, igual assim, na verdade, muitas pessoas falam. Eu trabalhei também, se a gente for olhar a dificuldade, não é só na rede municipal que tem dificuldade, não. Eu também trabalho no estadual. A gente vê escolas muito piores do que as municipais aqui do município de Minas Novas. Então, na minha opinião, Lina, assim, igual você falou, e lógico que nós estamos com quase 2 anos de mandatos, lógico, tem muita coisa ainda que pode ser melhorada e vai ser melhorada ainda, mesmo que não seja nessa administração, isso na outra que vem também melhora, porque na verdade, quem é pai é o melhor para o filho. E o melhor para o filho hoje é a educação. Então, na minha opinião, é só isso. Quero te agradecer e agradecer a todos aqui presentes. Muito obrigado, bom dia. Obrigada. Vereador Geraldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora secretária, Lina. Bom dia, demais colegas presentes. Senhor presidente, quero iniciar parabenizando o senhor por essa liberdade, por estar conduzindo essa Câmara, principalmente num momento deste aqui, que nesses anos passados que eu estive aqui, nós nunca tivemos a oportunidade de convocar um secretário, uma secretária para estar aqui presente. E nesse finalzinho, nesse último semestre, nós tivemos a vontade de estar conversando com duas secretárias. E pelo visto, são 2 secretárias que ocupam as pastas mais importantes do município, que é a saúde e a educação. São 2 coisas que devem andar juntos, porque um ser humano bem educado tem uma saúde de qualidade. Um ser humano bem de saúde vai ter uma educação de qualidade. Esse é o meu ponto de vista. Quero aqui, senhor presidente, levar os meus elogios para a minha secretária. Eu até tive prazer de ser colega diretora dela na rede estadual, e quando foi indicado o nome dela para ser secretária, eu disse: a Secretaria de Educação vai estar muito bem representada pela competência, pelo trabalho, pela experiência que ela já vem tido demonstrado na rede estadual. Porque nós sabemos que administrar não é fácil. Administrar a nossa vida, administrar os nossos bens particulares não é fácil. Imagina administrar o bem público, onde todos podem dar opinião, onde todos dizem o que pensam, e infelizmente a gente fica limitado a algumas decisões. Mas também nós temos que entender, enquanto pessoas públicas, estamos sujeitos às indagações, ao direito que o povo tem de nos questionar, e nós, enquanto vereadores, que fomos eleitos para representar o povo, temos o direito e o dever de convocar a essa prerrogativa que nós temos, secretário, para estar perguntando aquilo que o povo deseja. Nós somos simplesmente um intermediador da voz do povo para a administração. Não é verdade? Isso nós temos que fazermos muito bem feito, porque isso é o resultado de uma escolha que o povo nos escolheu, e a gente tem que fazer muito bem feito. Mas, diante também, tenho certeza, senhora secretária, que pelo conhecimento da senhora sabe que tampouco esse diálogo que nós estamos tendo só serve para nos engrandecer, que nós vamos aprender com a senhora e a senhora aprender com a gente. Por que isso? Porque a senhora, como secretária, não tem a oportunidade
de visitar o tempo mais ágil, todas as escolas, todas as comunidades do município de Minas Novas, por sinal, muito grande em extensão territorial, principalmente da zona rural. A gente sabe disso. E não foge da nossa responsabilidade, que é o papel do vereador, de ajudar a fiscalizar, a visitar as escolas. Eu tenho feito isso, até mesmo pela circunstância. E até vejo os colegas vereadores que visitem também, porque por onde eu passei, perguntei se houve alguma visita do vereador, foram poucos. Passaram. Então, acho que é um papel nosso para sempre visitar mais as escolas, até mesmo para um momento deste, da gente estar falando uma coisa coerente, uma coisa que diz respeito à palavra, com atitude, com a prática. Então, isso que é muito importante. É lógico que todos nós temos as nossas qualidades e temos as nossas falhas. Às vezes, por nossas atitudes, mas às vezes em circunstância da função que nós ocupamos, que nós somos subordinados a outras pessoas também. E às vezes a política, a gente colocar a política, às vezes a gente é levado a fazer várias coisas. Então, portanto, senhora secretária, eu gostaria de pedir a gente não parabenizar a senhora e dizer que, em momento algum, eu desacredito na competência da senhora, e tenho certeza que ao termo dos 4 anos, ou poderá continuar, quem sabe, que a educação possa melhorar. Porque essa é a função de qualquer pessoa com vontade de melhorar aquilo que estava, se não houve aquilo tocado. Então, essa é a obrigação. O presidente aqui tem que melhorar, sim. A administração anterior, o outro que está tem que melhorar. Se não fizer isso, para quê, então? Tem que ter essa vontade de mudança. Mas, conforme nós falamos também, que além dos elogios, eu acho que pode ter uma sugestão, uma outra colocação, para convocar os outros, todos os secretários, para homenageá-los naquilo que foi bom. Pois esse momento a gente questionar aquilo que o povo está reclamando e que a gente tem visto. No outro reunião pode virar fazer isso mesmo. Senhora secretária, embora que está uma coisa bem já repetitiva, eu gostaria de estar questionando em relação à merenda escolar. São várias perguntas, a senhora preferir que eu for fazendo aqui, a senhora vai responder, eu faço tudo, a senhora vai responder, questionando. Tá? Em relação à merenda escolar, nós sabemos que no município, em 2013, a secretaria recebeu aproximadamente 14 milhões, em 2014, 15 milhões, só que até agosto já foram gastados 8 milhões. Certo? Quando a gente fala uma cifra dessa, parece muito que a gente tem que o município é grande, mas tem suas dificuldades. Pelo menos onde eu passei, e a gente pode ver pelas fotos, eu acho que foto é uma coisa interessante para poder olhar. Eu olho a foto, vejo uma coisa, eu olho e vejo outra coisa, mas eu coloquei duas. Onde que tem uma prateleira com merenda, mas tem a geladeira vazia. E a gente sabe que o aluno, para se manter mais de 4 horas na sala de aula, ele precisa ter uma merenda. E na escola de Baixa Quente que eu visitei, Escola Municipal Olímpia Augusta Gonçalves, lá nos campos, naquele dia não tinha merenda. Daqui a pouco tinha um arroz, oriza, tinha um feijão, tinha um açúcar, tinha uma lata de óleo na geladeira, porém vazia. Então não teve merenda por falta de óleo, que é o que a gente é uma coisa tão simples, que do ponto de vista administrativo, talvez a senhora tem as pessoas que coordenam, poderia ter olhado, como a pessoa que olha, e não deixar as coisas tão simples faltar, sem ter outras coisas para fazer. O que aconteceu também na comunidade de Capela. Tinha algumas coisas para fazer, mas faltava aquele ingrediente importante. Nós sabemos que não pode cozinhar o arroz sem óleo. Não pode fazer outras merendas porque falta um ingrediente. E também eu passei na escola do Campinho, realmente lá tinha muita merenda, muita.
É uma questão de gestão que eu acho que poderia estar fazendo entre os coordenadores, as pessoas lá. Se uma escola tem, a outra não tem, poderia estar fazendo isso. Né? Mas realmente, e não é uma coisa de um dia. Não. Na verdade, são vários dias que fica sem merenda por falta de um produto ou um ingrediente. Né? Então, eu gostaria que a senhora explicasse, né, ou sirva como sugestão, essa falta, né, dessa administração, no sentido de gerenciar as merendas das escolas, sabe, mas são vários que nós estamos aportando aqui que possivelmente podem vir a melhorar a vida dos nossos alunos. Então, diante disso tudo, a senhora não acha que seria necessário estar revendo, né, como está sendo administrado a distribuição dessa merenda, por falta, conforme nossos colegas vereadores já demonstraram, tem família aqui, fazer de maneira diferente. Até mesmo porque, senhora secretária, só licença. Em Cruzinha, a gente vai falar uma coisa que eu ouvi. É comum, lá na região de Cruzinha, quando falta ingrediente desse, eles vão em vendas e trocam o arroz por aquele que está faltando. Nós não sabemos que isso é grave. Né? Já houve faltar gás e fazer vaquinha para comprar gás. Daí a gente sabe que a Cruzinhões, sendo bem gerenciado, pode chegar e isso está se tornando rotineiro na região. Então, o que a senhora pode estar fazendo, essa pergunta, para estar sanando essa dificuldade? E tem mais perguntas que eu estou precisando. Se preferir que eu faça todas? Eu respondo esse primeiro, né? Senão acaba até me esquecendo. Que bom que você falou, Geraldo, colega Geraldo, posso assim chamá-lo, né? Que administrar não é fácil. Concordo plenamente com você e digo para você que eu administrei uma escola estadual por 9 anos. Você administrou uma escola estadual por 4 anos, 3 anos. Eu duvido que no período de 3 anos você tenha conseguido em uma única escola suprir todos os itens necessários à merenda dos alunos. Eu duvido, porque nesses 9 anos que eu estava numa escola estadual, concordo que às vezes era difícil ter todos os itens lá numa certa época para a merenda sair conforme merece os nossos alunos. Eu duvido. E sei que você vai, no fundo da sua memória, lembrar que em certa vez faltou o óleo, faltou o arroz, faltou o leite. Por quê? Por mais que a gente planeje, acaba, até na nossa casa, um ingrediente acabando antes que o outro. Certo? Mas o que acontece é que você citou um fato aí muito grave, que não é do meu consentimento. Trocar algum ingrediente por outro em vendas. E digo para você, desse ano de 2014, nós tivemos alguns probleminhas com as licitações de gás. Foram abertos 3 editais consecutivos e não compareceu ninguém. Então, são problemas da administração pública. E você sabe que nós não podemos comprar sem o processo licitatório. Né? Então, às vezes faltou sim o gás. E faltou por esse motivo. Não foi por querer nosso, não.
E em relação à distribuição dos itens na merenda escolar, nós temos uma nutricionista e que ela faz, claro que é da competência dela e não da minha, ela faz um balancete para que possa ser entregue as merendas em quantidade que dá ali por um mês e meio, até que vai a reposição. Mas, ora, nós somos humanos. Ela pode errar, né? Eu posso errar, você pode errar nesse cálculo aí. Eu acredito que se falta um item ou outro na merenda, em certas épocas, talvez nós tenhamos a infelicidade de você ter ido visitar a escola justamente no dia que faltou um item. Mas eu tenho certeza que outros vereadores foram nas escolas quando a geladeira estava cheia. Em questão de geladeira cheia, prateleira ter um de geladeira vazia, aí é um problema aqui. As nossas verduras, como você sabe, por lei, a gente é obrigado a adquirir no mínimo 30% da agricultura familiar. Certo? E as verduras é aquisição de agricultura familiar na maioria das vezes. Porque nós compramos mais assim, verduras e frutas para atendimento às creches. Você citou que na escola de Campinho você teve lá e que encontrou muita merenda. Aconteceu que naquele dia, no dia anterior, a gente tinha feito reposição. Não sei se a Marilza chegou a contar para você. Então, por isso você encontrou tudo muito, assim, cheio. O negócio estava cheio, a geladeira estava cheia. Porém, como essa distribuição é feita pela nutricionista, os coordenadores, eles ficam sem saber se eles podem tirar da escola aqui, porque às vezes pode faltar naquela escola lá. Campinho tem 100 e tantos alunos, né? Então, realmente, a quantidade que vai para lá é maior. E eu queria que você tivesse dito que eu esqueci de falar e o Wallace também esqueceu. A escola Campinho foi a primeira a ser reformada, porque lá estava difícil de se fazer até a merenda, porque os morcegos tomavam conta da escola. Então foi a primeira escola a ser reformada, foi a escola de Campinho. E agora está passando mais um projetinho de reforma lá na área, para dar mais conforto. Para dar mais conforto aos alunos. Respondi suas perguntas? Respondi? A minha respondeu. Só complementando, senhora secretária, na realidade, não foi um dia só que eu estive na escola. Por isso que eu estou, porque se fosse um dia, aí fazia sentido, porque nós falhamos, pode estar dando dias, a gente tem experiência, a gente não pode jogar por um erro, por uma falha da pessoa. Então, teve outros dias que eu estive e depois, questionando o pessoal da autoridade, escolar, lógico, falou-se que era comum essa história. Agora, por isso que eu estou falando como mais sugestão. Seria interessante, cabe a senhora definir, senhora que é secretária, ao coordenador, se for o caso de um item, acho que para viabilizar aquele dia e comunicar para repor, é uma sugestão. Certo? Agora, senhora secretária, eu gostaria aqui de alguns esclarecimentos em relação ao fato, inclusive eu coloquei no requerimento lá, algumas em relação aos servidores. E conforme é desconhecido da senhora, porque tem uma ata aqui feita no dia 15 de julho de 2014, onde que a senhora chama a senhora Viviane, onde que aconteceu, onde que ela foi convocada para a reunião, aqui está a convocação, para a reunião de 11/6 no Distrito de Cruzinha, na escola Nelson de Matos,
no Distrito de Cruzinha para tratar de assuntos do interesse de todos, com o prefeito, né, convocação da servidora. E aqui na ata diz o seguinte: a senhora a Viviane foi convocada, mas para tratar de assunto do orçamento, né, de Cruzinha. É um interesse comum da população? Mas enquanto servidora, ela esteve lá naquele dia, convocada. Aí naquele dia aconteceu o fato que após a reunião, após a reunião, as pessoas que estavam lá ficaram indignadas e não chamaram os outros vereadores, inclusive tinha a vereadora Diva, Donizete e João Antônio, algum questionamento nesse sentido, e não falar em felicidade porque ela foi convocada. Tenho certeza, se ela não fosse convocada, talvez ela ia pensar 2 vezes em ir. E após essa reunião, ela recebeu uma notificação dizendo que ela tinha, durante a reunião, a senhora Viviane interrompeu a sua unidade, dirigindo-se ao prefeito, durante a reunião, dirigindo-se ao prefeito de forma inadequada, causando um enorme constrangimento à autoridade do presidente. Eu estava lá, nem vou perguntar se a senhora só estava lá, porque realmente ela não estava. E a vereadora Diva, Donizete e João Antônio estavam. Então, o que diz a notificação aqui é infundada, porque em momento algum a Viviane interrompeu a reunião, tá? Infundada. E diante disso aqui, ela ganhou 15 dias de suspensão, de suspensão. Ela é efetiva, deixar bem claro, ela é efetiva. Então, isso acreditou logicamente, transtorno. Aí, nesse dia da ata aqui, a secretária Lina disse que a servidora estava, neste momento, revolvendo a suspensão. Mas antes, eu gostaria de dizer uma parte da ata. A secretária disse que em outras reuniões, apenas alguns vereadores eram convidados para compor a mesa. E isso não era motivo de rebeldia. Porque a funcionária está em período de estágio probatório, está sendo avaliada e que pode até perder o cargo em caso de abertura de processo administrativo. Diante de todo esse acontecimento, senhora secretária, e no qual o senhor usou foi o estatuto do servidor público, tinha no estatuto do Ministério do Servidor Público, tem lá também as proibições, mas tem lá as penalidades. Embora eu não vejo isso como um agravo. Um servidor em uma reunião pública ou qualquer uma pessoa dirigia a uma pessoa perguntando uma coisa que não ficou satisfeito de perguntar e ser penalizado com a pena tão grave nesse sentido. E aqui diz o seguinte, que a pena, com advertência, a pena de advertência deverá ser no intuito de aperfeiçoamento profissional do funcionário. Então, eu acho que essa pena, a senhora secretária, sabe disso, a gente tem que dar oportunidade às pessoas de aprimorar, de crescer. E mais grave ainda, tudo isso foi feito sem dar liberdade às servidoras de se defender, de explicar. Então, eu gostaria de saber da senhora, baseado em quais provas concretas que a senhora de qual depoimento, de qual testemunha, que a senhora tomou posição dessa, punindo a servidora Viviane por ter simplesmente dirigido a palavra após a reunião. E por que a senhora não deu a oportunidade da servidora de se defender da punição? Como você disse, eu realmente estava
internada neste período, eu não compareci a essa reunião na cozinha por isso, mas havia pedido à coordenadora Ana Maria que convocasse os servidores para a reunião que era de interesse da população. Acredito eu que um calçamento é de interesse de toda a população. Então foi por isso que eu pedi a convocação. E relatado por pessoas presentes a essa reunião, me passaram que ao finalzinho da reunião, a Viviane interrompeu o Gil gritando, o nosso prefeito, né, a autoridade ali presente, gritando, por que não você não poderia falar? Quando foi tomado o microfone pelo Henrique e guardado, que aquele microfone era emprestado da igreja. Tá? Então, foi isso que foi relatado para mim, e eu chamei sim a Viviane, depois que a Nana havia chamado a Ana Maria, e conversar com ela, porque, além disso, ela agiu agressivamente, segundo a coordenadora, segundo o vereador Wallace, posso dizer você, Wallace, que estava presente no momento, agressivamente contra a esposa do Wallace, porque a esposa dele vinha tirar uma foto dele, agredindo ali um convidado também do nosso prefeito, sabe? Então, assim, o que foi relatado não foi fofoca, foram acontecimentos. E em cima desses acontecimentos, quando eu relato aí na ata que ela está em estágio probatório, sim, ela tomou posse dia 20 de dezembro de 2012. O servidor em estágio probatório, ele sabe que ele está sendo avaliado. E ele pode perder o cargo. Eu não menti quando eu disse isso a ela. E quero que conste, a Viviane é minha prima em primeiro grau. Sendo minha prima, você acha que eu ia punir uma parente minha? O que eu queria, sim, é levar a ela o conhecimento de que um servidor público, ele deve respeito, sim. Eu devo respeito ao meu prefeito, ao meu governador, devo respeito a todos vocês aqui. São autoridades. Como todos também devem ter respeito à minha pessoa, enquanto autoridade, como secretária de Educação. Foi isso que eu relatei a ela. E que, quanto diz aí o regimento que é para crescimento dela, você não terminou de ler a ata. Eu gostaria que você me passasse ela. Posso? Não, eu te devolvo. Também, vamos lá, parada. O batedor, mas eu morri 4 pessoas. 4 pessoas me comiam de bicho. No buraco que está lá. No dia da reunião lá, ele estou falando que falou. Que Barra Bomboso tinha caçado, Barra Bomboso tinha de popó de luz e não apresentou nada. Nada. Nós estamos esperando até hoje, nada saiu. Está vendo esse esgoto perdendo lá, que o povo da papada pelejando, e nada que essa minha sai. Se eu não gritar o povo do Câmara do Lixo, quando passar lá, nós ficamos na carniça lá. Tem um pedacinho de rua, um daqui, lá, no pensamento. Quando eu cito aqui, no momento que a secretária disse que em outras reuniões apenas alguns vereadores eram convidados a compor a mesa, eu não minto. Outra, quando eu digo também a ela que não era motivo de rebeldia, eu estava dizendo para ela que nós, enquanto servidor público, devemos entender que, ainda mais depois de ser convocado, você está ali, você pode discutir, você pode chegar num consenso, mas que não é necessário você se rebelar. E que a funcionária está em período probatório, eu estava dizendo isso a ela, dando a ela ciência, conhecimento de que o servidor em estágio probatório, ele tem punições mais severas. Tá? E que sendo ela, poderia perder realmente o cargo. Diz também para ela
que poderia ser aplicada, né, porém, que poderia ser aplicada uma penalidade maior. Sim. E que eu estava naquele momento apenas fazendo essa advertência, que seria essa ata aqui, para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse ter ciência de que, enquanto servidora pública, ela tinha que ter respeito aos superiores. Senhora secretária, como a senhora disse, realmente eu não li a ata toda aqui não, porque é o seguinte, a advertência era de 15 dias, e depois foi trocada esses 15 dias por uma vaga, né, tirou a servidora da creche, ela da cozinha, e colocou-se ela lá em Capoeirinha, onde diz aqui na vaga da servidora Dona Maria, correto? Então não deixou ela nos mais complementado, mas mandou ela para a Capoeirinha, tirando do local onde ela residia. Só que, não sei se é conhecimento da senhora, já havia sido contratado a senhora Luciana Aparecido Rodrigues Lages para a vaga de Rosa. E pegou essa Luciana Aparecida Rodrigues Lages e colocou ela para a cozinha. Então, pegou um servidor efetivo, né? A gente sabe que o servidor efetivo pode ser em qualquer região, só que pegou uma servidora contratada, estava lá em Capoeirinha na vaga de Rosa, estava lá 3 dias, e mandou para a vaga de uma servidora contratada. O que isso caracteriza do ponto de vista? Né? Como é que você troca uma servidora contratada com efetiva, simplesmente porque perguntou o prefeito, porque proferiu palavra à esposa do vereador? Então, só um minutinho. A senhora fala sobre isso. Então, o que acontece aqui? Então, a servidora, igual eu peguei o presidente e dei a palavra a João e Diva, Donizete, para dizer o tipo de fato aconteceu nesse dia. Porque ouviu só uma parte interessada, que realmente são adversários políticos. Então, tinha a base do prefeitiva, João Antônio e Donizete. Então, deveria ter ouvido outra parte. Né? Então, a servidora, ela teve o vejo porque isso tudo, né? E tirou a servidora Luciana. Vou deixar bem claro isso aqui. A Viviane, ela está no lugar de minha cunhada, e a Luciana é irmã do vereador Wallace. Então, independente do meu conhecimento, que eu tenho certeza, competência da senhora, não sei se é por isso essa troca, igual eu falei, se simplesmente a Viviane tivesse simplesmente ido para a Capoeirinha, sem troca, porque tem direito a senhora como secretária de trocar servidor, né, de mandar vacância de um cargo. Mas o que foi estranho foi isso. Agora, só para complementar aqui, senhora secretária, aqui o estatuto do servidor também foi a mesma coisa, gravíssimo que está sendo feito, inclusive na convocação, né, que usou a convocação do servidor para reunião partidária. No que diz respeito aqui, no estatuto, né, no inciso 4, 6, das proibições, coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza política é proibido. E no dia 8 de setembro, aconteceu em Cruzinha, às 6 horas da tarde, onde todos os servidores daquele distrito foram convocados para uma reunião. Inclusive, a Viviane foi convocada, vai, começou a ser no fogo. Agora entra muda e sai calada. Porque pode ser finalizada. Isso eu estou falando com provas, tá? Está aqui no estatuto e está aqui também a convocação. Não, dia 8 de setembro. Segunda-feira, eu estava na escola, Dona André, e a reunião foi a hora. E com convocação. Eu estou falando assim, não é proibido, mas eu acho que se o servidor for convocado, não tem que ter, se ele falar alguma coisa lá
que desagrada, as pessoas têm que entender porque isso está errado também. Né? E como diz aqui, a senhora leu uma parte interessante, que anterior os vereadores não eram convidados. Eu tenho foto e vídeo, que as reuniões que teve em cozinha, os vereadores não falaram. Senhor presidente, só quero que depois o senhor deixe se um dos que estavam lá, o presidente deles, e comprova o que aconteceu isso lá. Então, Geraldo, a convocação de que você está falando é do dia 8 de setembro. Nós fizemos em todos os distritos, a secretária Karine, eu, o Gil, nós fizemos uma explanação, porque até então nós não divulgamos ainda as nossas ações através de um jornal. Você sabe que a rádio aí nós não estamos no programa de rádio. Então nós levamos aos nossos funcionários as ações de nossas secretarias. Foi esse o motivo da nossa reunião. E foi puramente para falar sobre o que nós já fizemos. Com relação à mudança da Viviane, foi por isso. A servidora de 4 horas não cobria a carga horária da Dona Maria, que é de 8. Então, a Viviane efetiva, ela faz 8 horas. Ela foi para lá para cumprir 8 horas, que a carga horária dela era compatível, né, igual com a carga horária da Dona Maria. Porque o servidor de 4 horas, ele é tipo um ajudante de 8, porque ele não cobre todo o horário escolar. Entendeu? 4 horas. Ele tem que deixar a escola limpa, a merenda, né? Não dá. A aula é de 4 horas e 15 minutos, porque o recreio não se conta. E como que eu faço com uma servente de 4 horas? Então, foi esse o motivo pelo qual houve a troca, e não perseguição. Então, por que a senhora não tirou uma contratada que estava na creche? É uma contratada de 18 anos de serviço, que vem prestando serviço a essa creche desde 3 administrações atrás, e as crianças com uma afinidade muito grande com ela. Ela é servente, mas é como se fosse uma mãe com aquelas crianças. Então, ela dá o banho, ela ajuda, foi pensando no bem-estar das crianças. E ela também é de 4 horas. Realmente esse servidor está excelente, foi até a gente deixou lá mesmo, nós contratamos ela. Agora, só uma observação dessa reunião do dia 8 de setembro. Por que ser uma reunião para explanar as coisas que a legislação fez? Tudo bem, eu tenho direito de fazer, mas em local particular. Em local particular é reunião. Então, eu gostaria que a senhora explicasse. A senhora vai ter uma providência, onde foi o período estatuto do servidor para esse servidor que convocou, porque está proibido convocar para reunião particular. A senhora vai tomar posicionamento também, assim como tomou posicionamento. O vereador, eu acho que essa parte jurídica aí, como eu disse no início, não me compete, né? Não é de minha competência. Você pode chamar aqui o jurídico da prefeitura para esclarecer melhor essa situação. O que é da minha competência, eu estou aqui à disposição para dar todos os esclarecimentos. Agora, o que é da parte jurídica, se há de convir comigo que eu não fiz direito. Tá? Essa parte aí, jurídica, eu tenho sim conhecimento do estatuto, que é claro, ser como secretário tem que ter. Mas a parte jurídica, eu não tenho competência, e peço desculpa a vocês. Eu não tenho competência para responder realmente, tá? Então, não adianta você insistir aí que enquanto se referir ao jurídico, eu até aconselho a vocês a tomarem essa atitude, não somente com nossos secretários, que são tão técnicos nas nossas áreas, tá? Se você me perguntar de educação, se você me perguntar das escolas, como está, eu vou te responder com toda a segurança. Agora, se você falar comigo da estrada, não sei, secretário de obras.
Se você falar comigo da parte de legislação, traga o jurídico. Se você falar comigo do financeiro, traz o financeiro da prefeitura. Entendeu? O que for da minha competência, eu estou à disposição, vou responder o que for que eu preciso. Tá? E sem mentir e meias palavras, que como você próprio disse, você me conhece. E muito bem. Eu levo sempre a pior por ser muito verdadeira. E eu estou usando de toda a verdade. Obrigada. Na realidade, a interpretação foi errada. Só porque é do jurídico, mas é da sua competência pedir o jurídico que... Eu acho que é da competência da Câmara, enquanto vocês, vereadores, é o meu modo de ver, né? Convocar o jurídico para ficar. É um assunto da secretaria onde que infringiu aqui. Então, é um servidor público, né? Então, é do estatuto, a senhora simplesmente poderá... Não, mas eu estou te falando, convocar o jurídico para te dar essa explicação. Tá? Não é só eu que vou dar, é isso que eu disse. Agora, é claro que eu tenho que pedir o jurídico explicações para tomar as posições, isso, com certeza. Isso aí já é da minha competência. Agradeço. Vereador João Antônio? Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero que... Eu gostaria de pedir licença para ir ao banheiro, eu estou sem remédio para pressão. Infelizmente, eu não vou conseguir a regra, só que aí eu vou tentar ceder todos os demais vereadores. Eu acho que é o limite, né? Vai ter nossa o presidente só concedeu ao vereador Wallace, o ministro pediu para fazer no final, só concedeu o doutor da... Não, mas eu reconheci, infelizmente eu reconheci e eu estava infringindo a regra e até se alguém com o vereador Wallace de quem é. Eu lembro da situação e eu falo para os demais vereadores, eu fui entender também, nesse sentido. Até porque eu sei que a presidente, se for conciliar a regra para você, vai ter um vereador que tem que dividir a regra e nós estendemos muita reunião. Acho que... No passado, esclarecer para a secretária, a grande representante não tem esse vão. Porque a partir do momento que ela vai expondo uma situação que vai sendo levantar dúvidas, eu acho que cabe a nós, o direito nosso, se é realmente o interesse dessa casa, dos vereadores, esclarecer a população do que está acontecendo, é o direito dos vereadores voltar a esclarecer uma dúvida que por ela foi passada. Então não precisa esclarecer. Mas é uma posição que está na mão. Eu não estou tentando uma não, vereador. Eu acho que sendo equivocado. Você tem o direito de perguntar para a secretária, você chegou no microfone de sua mão. Se você não me fez uma pergunta, você não quis, velho. Eu não estou matando minha filha, eu estou matando esse parceiro. Ué, então por que você não está fazendo uma pergunta? Vamos, então voltando agora para a pergunta. Eu queria compreensão. Essa casa tem regra. Eu acho que você está nervoso. Se há uma provocação, tem que ser respeitado. Eu espero que você, vereador. Não, eu gostaria de vereador funcional. Ué, eu. Não é tiro, não, é minha palavra. Só que eu tenho direito de ir, eu gostaria, vereador. Eu passo o microfone com você, você aparece na câmera, tá? Eu vou fazer dessa forma. Eu posso fazer dessa forma, você aparece aí. Você teve as condições, eu sei que perguntar para o secretário, a nota teve aqui, agora está equivocando. Não quis fazer a pergunta, agora você tem mais vereadores por questão de tempo, porque ela também, conversei com ela, colocou a posição dela, você coloca a situação para estender. Mas só reconhece que o regimento não concede o direito de fazer uma regra. Ô, secretário, eu agradeço. Com relação a mim, não tem problema não. Sim, secretário. Já vai dar uma hora, Eu mas... agradeço a secretaria da presente, secretária Carlinhos. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, mas eu acho que a situação até tumultuada, secretária, mas agradeço de coração mesmo. Eu que tenho, já fui a professora, tenho o maior carinho, eu gosto de imaginação com a pessoa. Trabalhamos juntos lá em eventos lá em Paulo. O sinal foi um dos melhores eventos que eu já fiz na minha vida.
tem todos os apoios lá. Então, eu só vou fazer uma pergunta para a secretária. 2 perguntas. Na verdade. Com relação, a senhora falou da questão de plano de carros. É lógico que no plano de carro, pelo Ministério, tem que ter a senhora disse, uma questão de jurídica e financeira para estar avaliando a minha pergunta. Mas como secretário, eu gostaria de saber o empenho da secretária para que possa estar dando um reajuste salarial no plano de cargo dos magistérios, professores, no ordem do município. Porque hoje, os professores já recebem todo ano reajuste, que é um percentual do governo federal. A nível aqui do município, qual é o empenho da secretária? Tem essa previsão de dar esse empenho, essa salarial dos professores? Eu acho que a sua pergunta, eu vou estender um pouquinho a minha resposta. Sabe assim, que a gente, enquanto profissional, a gente quer sim melhorias salariais, né? Eu faço em fevereiro, 3 de fevereiro, 32 anos de magistério. E acredito eu que pelos anos dedicados ao magistério, eu não merecia ganhar o que eu ganho, não. Eu teria que ganhar 3 vezes o que eu ganho. Tá? E acho até muito interessante, se vocês vêm acompanhando, se Deus quiser, o salário dos servidores, eles serão equiparados daqui a alguns anos, é um projeto que está em votação, para que nós possamos receber melhor, né? Isso de acordo com a nossa escolaridade. Acredito eu que é um projeto bem... Eu acho assim que até... Como que eu poderia dizer? Me dá a palavra, ele fugiu nas minhas. É um projeto que eu acho assim, até bem elevado, né? Mas não é essa palavra que eu quero, não. Depois, se eu lembrar, eu falo. Bem audacioso, obrigado, Deus te pague. Foi minha professora, viu, gente? Então, por quê? Isso é valorização de fato. Você receber de acordo com o seu serviço prestado, mas também valorizando os anos de escolaridade que você tem. Né? Que se isso acontecer, acredito eu que todos os servidores vão estar bem, porque graças a Deus, né, a Constituição Federal exigiu que nós tivéssemos o ensino superior. E graças a Deus, hoje na rede municipal, deve ter no máximo 13 ou 14 pessoas que têm só o magistério. No mais, todos com ensino superior já, se não concluindo. Isso é muito bom. Acontece que o plano de cargos e salários, ele precisa, não é só desse aumento, ele precisa, de fato, dar ao servidor a dignidade de ter a lotação dele de acordo com a colocação no concurso, que é o que é justo. E a gente não pensa somente no salário, a gente pensa nesses outros fatores. Por quê? O que aconteceu aqui? O servidor, ele é lotado no município. E se ele tiver assegurado no plano de cargos e salário a lotação dele por colocação no concurso, ele vai ter sua dignidade resgatada. Porque pode entrar qualquer que seja a administração. Esse servidor está ali prestando serviço naquela unidade em si. Ele só será movimentado se houver
necessidade, né, se for por ofício, ou se ele próprio, né, fizer esse pedido. A secretária está pensando nisso para a gente? Estou pensando pedir ao jurídico da prefeitura e já tenho a posição do prefeito no seguinte: nós temos que contratar uma empresa para que possa fazer todo o plano de cargos e salário para o pessoal do município, não somente no magistério. É uma promessa dele e eu espero que a gente tenha tempo disso. Porque o salário, ele é bom, mas acontece que tem pequenas coisinhas que pegam e que vai dar mais segurança ao servidor, é ele ter sua lotação, ele ter direito à sua movimentação, quando for de desejo dele, é ele poder estar trabalhando com segurança, com dignidade e respeito. É isso que valoriza o servidor. Respondido? O secretário, ela colocou aqui também a questão que existe uma lei que pega o aluno, né, na porta de sua casa. Mas eu só vou explicar agora. Eu acho assim, às vezes a população, a comunidade, ela realmente não tem essa lei. Mas o peso de uma promessa de campanha, às vezes ela pesa em cima dos ombros dos secretários e do próprio prefeito. Mas foi uma promessa que o prefeito colocou na época da sua campanha. Ele não ficaria nenhum aluno sem pegar no ponto de aula. Eu até aqui, não sei se você tem muitos alunos aqui, muitas pessoas que têm que resolver isso tudo. Aí eu fico lembrando. Então, assim, explica na reflexão o que é o peso de uma promessa de campanha. Então, às vezes, a gente cobra, a população cobra, né? Nesse que não tem na lei específica, mas uma promessa de campanha ela pesa muito. Então, eu percebo que a população ela cobra, né, de nós, também vereadores, nesse sentido. E às vezes eu fico imaginando que também, quando a senhora colocou aqui, que realmente tem essa lei, com certeza foi um peso enorme quando eu já ouvi também, quando o prefeito colocava dessa forma, né? Que ficaria com um aluno sem transporte escolar. E hoje, controle de respeito, não é 100%, mas hoje a maioria dos problemas da educação é o transporte escolar. Como é que você vai? O transporte escolar, como eu falei com você, ele foi ampliado, mas ainda não atende realmente. E também, vereador, nós não temos, o município não tem recurso para ampliar mais do jeito que está. Porque eu levar levar o carro até 1 quilômetro a mais, um dia, 2, tudo bem. Mas conta isso somando, entendeu? E às vezes a criança andando 1 quilômetro, a gente sabe que é ruim, mas não é tanto. Porque, eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma aluna aqui na Barra que estuda na escola municipal. Aí eu fiz questão de medir, dá 3 a 4 quilômetros. Então, aqui dentro da cidade, o aluno, ele anda 4 quilômetros. Lá na Zona Rural, ele não pode andar 1, 2. Então, assim, se a gente for pensar, então eu tinha colocar esse transporte também aqui. Porque quando os pais começaram muito a ir lá na promotoria, reclamando que os filhos estavam andando 1 quilômetro, 2, aí eu falei com a doutora, então eu vou ter que pôr transporte aqui em Minas Novas, dentro da sede, porque aqui eles estão andando 4, para ir 4 para voltar. Então, assim, é uma questão, como eu já falei, subjetiva. E acredito eu que quando o prefeito e quando vocês vereadores também prometem, eu acho que vocês não sabem quanto que vem do transporte. Porque quando entra lá e vê a realidade, não dá para pagar o recurso, sabe? O que a gente tem contribuído, tirado do recurso próprio, com certeza, para pagar transporte, é porque assim, o que a gente tem de convênio com o governo estadual, não dá para pagar, tá? Nem mesmo com o governo federal. A gente tem o PENAT, que é um recurso federal,
e tem um convênio com o governo estadual. E esse recurso é insuficiente. O município usa de recurso próprio para poder suplementar o transporte escolar. Viu? Então, assim, eu acredito que se a nossa criança da zona urbana está andando 4, 5 quilômetros, da zona rural não pode andar 1,